Ora, terça-feira, dia 16 de julho, à altura falámos aqui um bocadinho de mercado, temos aí coisinhas interessantes, amigo, coisinhas interessantes. Vamos começar com o João Neves, isto porque ontem foi notícia em França que o João Neves estava com vontade de jogar para o Paris Saint-Germain, que ia expressar essa vontade aos dirigentes do Benfica para entrarem ali num processo de venda. Não temos essa informação nós aqui no 00. A informação é que o João Neves está perfeitamente tranquilo no Benfica. Estamos a falar de 19 anos, portanto tem muito tempo aí para o para o Paris Saint-Germain. Seja como for, o PSG não está disposto a pagar os tais 120 milhões de euros da cláusula de rescisão do João Neves. Andará na casa dos 100. Agora, se realmente o quiserem, não será, diria eu, por 20 milhões. Por outro lado, estamos a falar aqui de uma negociação por um miúdo de 19 anos por 120 milhões. É sempre arriscado, não é qualquer clube fazer isso. O PSG que estará também a negociar a saída do Manel Ugarte, antigo jogador de Sporting, e o João Neves seria no fundo o sucessor do Ugarte. Obviamente são jogadores diferentes, um muito mais de momento defensivo e de pressão, o outro mais de jogo, de intensidade. O Ugarte também tem, mas jogadores diferentes. Um é mais um 6 clássico, o João Neves é outro tipo de jogador. Vamos ver. A informação de França então é que o João Neves quer ir para o Paris Saint-Germain. Vamos ver, obviamente, se lhe derem 10 vezes mais o ordenado, é claro que ele vai querer ir, mas não me parece que estejamos a falar aqui de uma possibilidade de forçar saída e não sei o quê. Não, é naturalmente uma situação de negócio, vamos ver o que é que vai acontecer. Seja como for, o Benfica está protegidíssimo, contrato 2028, cláusula de rescisão de 120 milhões de euros. Outro jogador que o Benfica tem no mercado, não é que o João Neves esteja no mercado, mas este está no mercado certamente, Artur Cabral, o avançado, que até tem dado boas indicações nos dois particulares que fez. Ele não marcou, mas deu boas indicações, pelo menos os bocadinhos que eu vi. Gostei, não marcou, e portanto esse é sempre o problema do Artur Cabral. Está a ser associado ao futebol italiano, fala-se aqui de vários clubes, entre eles eu escolhi aqui o Como, que é um clube que tem estado aí também num processo de renovação, com a chegada aí do Rafa Varane, Pepe Reina acho que também já lá está. Portanto, tem uma série de situações que eles estão a fechar, e aparece aqui o nome do Artur Cabral. Ainda assim, a informação que existe é que nenhuma das propostas que houve sobre o Artur Cabral chega sequer perto dos cerca de 20 milhões de euros que o Benfica quer pelo jogador. Eu diria que será quase impossível ao Benfica receber 20 milhões de euros pelo Artur Cabral, ainda que o Benfica às vezes consiga até valorizar ativos que não tiveram boas épocas. Mas seja como for, no caso do Artur Cabral não me parece que vá acontecer, até porque estamos a falar de um jogador com um ordenado também alto, 26 anos, portanto vamos ver o que é que vai acontecer. Recorde-se que ele custou 20 milhões ao Benfica na época passada e ainda havia 5 milhões de opção de bónus. Vamos ver o que é que vai acontecer. Aparece aqui alguns clubes italianos, o Como é um deles, isto foi notícia em Itália. Agora vamos ter novela e atenção, porque eu acho que vamos ter novidades sobre esta novela. Pediram para não dizer porque ainda estão aí no processo de apurar, mas eu acho que há aí situação, vamos lá. Você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. Fotis Ioannidis. Ioannidis, desculpem. Ioannidis, estupidez. A informação que é pública, digamos assim, é a mesma. O Sporting vai fazer um esforço, não está disposto a chegar aos 25 milhões, mas vai fazer um esforço, vai subir. Acho que eles estavam na casa dos 17, 18 milhões. O Sporting vai subir um bocadinho. Podemos ter informações, se calhar quando o podcast sair já poderá haver qualquer coisa no 00. Está aí... Há aí situação, eu não posso avançar muito mais porque o meu colega que está em cima aí da situação pediu-me para não dizer muito, mas poderá haver aí novidades, portanto fiquem ligados no 00 e claro, amanhã, se houver, realmente falaremos disso, mas há aí situação, vamos ver. Já falámos aqui imensas vezes sobre ele, 23 golos, 10 assistências, não precisamos voltar a falar sobre os números deste internacional grego que o Sporting quer para o ataque, para ser o parceiro, digamos assim, de Viktor Gyökeres. Estou curioso se o Sporting conseguir o Ioannidis, se podemos ver com mais, digamos,
mais... Eu não quero dizer normalidade, porque às vezes o Sporting jogava dessa forma, ainda que disfarçadamente, mas talvez possamos ver mais declaradamente o 4-4-2 no Ruben Amorim. Vamos ver para já. O que é certo é que não há Ioannidis fechado e portanto vamos ter de esperar para ver o que é que vai acontecer, mas podem haver novidades aí ao longo das próximas horas. Nós cá estaremos para falar sobre elas. Avançado então que o Sporting quer. Continuando em Portugal, vamos começar com José Sá, vai ser reforço do Gil Vicente, vai assinar a custo zero. Ele que nos últimos anos esteve ao serviço do Rio Ave, esteve 2 anos ao serviço do Rio Ave, não é que tenha sido uma figura do Rio Ave, mas esteve lá 2 anos. No ano passado fez 25 jogos, um golo e uma assistência. É um jogador que apareceu na altura no Vitória, depois andou lá por fora aí por vários clubes, até voltar a Portugal para o Rio Ave. Vai assinar então a custo zero, ele que terminou o contrato com os Vilacondenses, vai ser reforço do Gil Vicente. E porque estamos a falar de Rio Ave, Brandon Aguilera é reforço do Rio Ave. Falamos de um jogador, um médio ofensivo, daquilo que me disseram sobre ele, não é bem um jogador para jogar pelas alas, porque não tem aquela intensidade e aquela pressão defensiva, mas vamos ver onde é que ele vai atuar. É um médio ofensivo. É um jogador que chega ao Rio Ave a custo zero, assina um contrato com os Vilacondenses até 2027, portanto 3 anos de contrato. Ele que pertencia aos quadros do Nottingham Forest, já jogou também pelo Estoril Praia, ainda que sem grande expressão em 22-23. No ano passado esteve ao serviço jogou ao serviço da primeira equipa do Nottingham Forest, 3 jogos, fez 11 jogos pela equipa de sub-21 do Nottingham, mas depois esteve emprestado também ao Bristol Rovers, onde fez 12 jogos e 2 golos. Assinou então, em definitivo, estamos a falar de um internacional pela Costa Rica, Brandon Aguilera Zamora. Porque ele preferiu Brandon Aguilera e não Brandon Zamora? Acho que devia ter ido mais pelo Brandon Zamora. Portanto, estamos a falar de um jogador que está oficializado, é reforço do Rio Ave Esquerdino. Vamos ver o que é que ele vai trazer ao Rio Ave, que está realmente aqui num processo de contratações. O Rio Ave, como costuma dizer, não há fome que não dê em fartura. O Rio Ave teve aqueles períodos, 2 anos, não estou em erro, sem poder inscrever os jogadores, por causa daquela cena da FIFA. E desde que puderam contratar no inverno passado e agora, bem, é aos caminhões de jogadores. Já no inverno passado tinham sido a equipa que mais contratou. E agora... se calhar, não tenho aqui os números à minha frente, mas diria que devem ser o clube que mais contratou em Portugal até ao momento. Vamos ver. Moreirense reforça-se com Guilherme Schettini, um jogador que obviamente tem um historial pelo futebol português, Santa Clara e Sporting Clube Braga. No Braga acabou por não ter grande sucesso, também Vizela, não posso esquecer que ele passou pelo Vizela e até teve números interessantes em 21-22. Vai ser então, já é reforço do Moreirense, assinou um contrato de 2 temporadas, ele que chega a custo zero aos minhotos do Moreirense. É um jogador que eu particularmente gosto, sei que não está no mesmo momento físico que estava quando apareceu no Santa Clara, mas eu gosto desta contratação. Acho que o Moreirense consegue aqui um bom reforço. Guilherme Schettini, que já tem 28 aninhos, portanto está aí fresco, está fresco o homem, assina um contrato de 2 temporadas com o Moreirense. Vai trabalhar então com César Peixoto, ele que no ano passado estava na Rússia ao serviço do FK Ural, 33 jogos, 4 golinhos, 2 assistências para Guilherme Schettini. Quem não deve ficar em Portugal é Filipe Cardoso, uma das revelações da última temporada do Casa Pia, 35 jogos, 8 golos para este avançado brasileiro. Segundo o jornal O Jogo, o Filipe Cardoso está a forçar a saída do Casa Pia, sabe que tem aí propostas e está a tentar forçar então a saída. Qual é que é aqui a grande questão? É que o Filipe Cardoso já foi abordado por uma equipa russa, o Akhmat, que na altura ofereceu cerca de 2 milhões e meio, 3 milhões ao Casa Pia. O Casa Pia rejeitou, o Casa Pia quer 3 milhões e meio pelo avançado. O avançado que tem ainda contrato de mais 2 anos, portanto o Casa Pia está perfeitamente tranquilo com o Filipe Cardoso. Tem 25 anos. Eu gostei do que vi nesta época que passou pelo Casa Pia. É um jogador que tem formação do Santos no Brasil, portanto boa formação, e eu gostei do que vi dele. Não é que tenha feito 30 golos, mas gostei. Os jogos que vi do Casa Pia, achei que ele era um jogador diferenciado, boa capacidade. Vamos ver o que é que vai acontecer. Se ele sair, seria uma baixa importante. Por outro lado, seria também um encaixe histórico para o Casa
Pia. Lá por fora vamos começar a falar de Sérgio Conceição, isto porque o treinador português foi associado ao Internacional Porto Alegre. Aliás, vários órgãos de comunicação brasileiros dão isto como certo, que o Internacional quer o Sérgio Conceição e já está a negociar com o Sérgio Conceição, que naturalmente sabemos o que é que o Sérgio Conceição fez no Futebol Clube do Porto ao longo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temporadas. Ele está neste momento sem treinar. É um treinador que eu gosto particularmente, não é que seja nenhum Pep Guardiola, mas é um treinador que coloca as equipas sempre muito intensas, muito organizadas, eu gosto disso. Vamos ver, o Internacional Porto Alegre despediu o treinador, está ali a meio da tabela do Brasileirão e está então interessado em contratar o Sérgio Conceição. Vamos ver, o Sérgio aparentemente prefere ficar na Europa e faz todo o sentido. Neste momento acho que, olhando para o panorama, não há assim um encaixe fácil para porque o Conceição está numa situação da carreira complicada, entre aspas, que é um treinador que já deu provas num grande clube europeu, Futebol Clube do Porto, mas eu não acho que seja um treinador para um grande clube, para um gigante europeu. Não é um treinador de Real Madrid, não é um treinador de Paris Saint-Germain, não é bem esse tipo de treinador. É um treinador que eu coloco ali naquele patamar intermédio. Portanto, uma equipa ali que não seja um gigante candidato a ganhar a Liga dos Campeões, mas que esteja ali naquele momento intermédio. E neste momento não há nenhum clube desse nível que esteja à procura de treinador. Portanto, ou ele espera que a época arranque e comece a haver os despedimentos e depois, sim, entra nessa roda, ou então tem esta oportunidade de seguir o caminho que, por exemplo, o Abel e o Jorge Jesus fizeram, de ir ao Brasil. O Abel não lá está, o Jesus depois voltou. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Sérgio Conceição. Espero que ele encontre clube bem cedo. Bem cedo, porque eu gosto de ter o Sérgio Conceição a trabalhar. O Paris Saint-Germain, para além de estar interessado na contratação do João Neves, quer também, naturalmente já falámos sobre isso várias vezes, Victor Osimhen, e aparentemente, e acho que há imagens, eu li que havia imagens, mas não encontrei as imagens. Há imagens, poderá haver ou não imagens do empresário do Osimhen em Paris, reunido com dirigentes do Paris Saint-Germain. Vamos ver. O PSG estará disposto a pagar os tais 100 milhões de euros para ter o Osimhen. Ele tem uma calçação de 130, mas eu diria que com 100 milhões... acho que há uma boa probabilidade de eles conseguirem. O Osimhen, que realmente explodiu no ano em que o Nápoles é campeão. No ano passado teve um ano de altos e baixos, porque ele esteve para sair, depois não saiu, depois houve toda aquela situação onde ele quase que acusou o próprio clube de racismo. Marcou apenas 17 golos, 3 assistências. No ano anterior tinha feito 31 golos, mas está aí nas bocas da Europa, bocas do mundo, para eventualmente sair, e acho que é inevitável. Portanto, ou o Paris Saint-Germain ou outro clube milionário poderão ter este internacional nigeriano que está com 25 anos, está no ponto de rebuçado, como dizia o outro, para sair para um gigante europeu. Quem saiu de um gigante europeu para um clube mais modesto foi o Saúl Ñíguez, e eu realmente estranhei. Lembram-se quando eu falei aqui da situação do Saúl Ñíguez e toda a gente em Espanha dizia que ele tinha rescindido o contrato para assinar a custo zero com o Sevilha? Eu achei estranho, porque é um jogador que ainda tinha contrato mais 2 anos, não estou em erro, com o Atlético. Eu achei estranho ele estar a rescindir assim, do nada, e agora sabemos que isso não corresponde à verdade. Eu realmente bem que estava a estranhar. Ele vai chegar por empréstimo ao Sevilha por parte do Atlético de Madrid. Há uma opção de compra. Vamos ver se depois será acionado ou não. Sabemos que o Sevilha não está no momento financeiro tão pujante como já teve. E o Saúl Ñíguez então foi oficializado ontem, se não estou em erro, e é reforço do Sevilha, parece-me. Eu sou muito fã do Saúl Ñíguez, apesar de reconhecer que ele depois não teve aquela explosão quando rumou para a Inglaterra ao Chelsea. Mas naqueles anos do Atlético eu gostava muito do Saúl. Eu achava o Saúl aquele jogador que nunca jogava mal, seja mais encostado ao flanco, onde muitas vezes foi utilizado não sei se era direito, se era esquerdo, diria que era direito, ou mais ao meio, onde é a posição mais normal dele. Eu era muito fã do Saúl Ñíguez, ele que acabou por não ter épocas tão positivas ao serviço do Atlético, especialmente no ano passado, apesar de ter jogado muitos jogos, não foi ao nível que já nos habituou. Ainda assim, internacional espanhol, aos 29 anos, vai então jogar no Sevilha. Será que ele é lá? De lá? Não, ele é natural de Elche. Não sei se ele é daquela zona. Não sei. O Man United continua a apostar. Continua não, que eles ainda não o fizeram, não é? Mas querem remodelar a sua dupla de centrais, ou os seus centrais, e é normal, porque todos os centrais do Man United são todos um lixo.
desde o Lindelof ao Maguire, todos quando chegam ao United parece que desaprendem a jogar futebol, e o Man United quer então, para além do Matthias de Ligt, já falámos aqui algumas vezes, está muito perto, aparentemente, segundo se diz na Alemanha, de fechar o Jonathan Tah, o internacional alemão do do Bayer Leverkusen. É um jogador que é titular do Leverkusen há muitos anos. No ano passado fez 48 jogos, 6 golos, números muito importantes, e segundo se diz, o Man United está então muito interessado em contratá-lo, até porque ele está no seu último ano de contrato. Já falámos aqui, jogadores que entrem no último ano de contrato é sempre uma situação complicada para o clube que os detém, e o Jonathan Tah, que acabou por... Quando ele apareceu no Leverkusen, houve ali momentos naquela fase inicial onde se imaginou que ele pudesse depois dar o salto para um dos melhores centrais do mundo. Acabou por nunca dar aquele salto, apesar de ele ser muitas vezes titular na seleção alemã, titular num dos grandes clubes da Alemanha, nunca deu aquele salto tipo Mats Hummels. Ficou sempre ali naquele intermédio. Aos 28 anos está se calhar no seu pico de forma, e portanto o Man United está disposto, aliás eu esqueci-me de dizer isto, fala-se em 31 milhões de euros o valor que o Man United está para pagar pelo Jonathan Tah, desculpem lá. E portanto vamos ver. Eu acho que se o United entrasse para o ano com o Matthias de Ligt e Jonathan Tah, eu ficava feliz. Como adepto do Man United, ficava feliz. Se vai correr bem ou não, a maior probabilidade é que não corra, porque o Man United, sempre que eu acho que fez uma boa contratação, acaba sempre por dar lixo. Mas Jonathan Tah então está-se a falar para o Man United. Quem já fechou um jogador foi o Stuttgart para a nova temporada. Falamos de um avançado, Demirovic, Ermedin Demirovic, chegou ao Stuttgart oficializado, deixou o Augsburgo, custou cerca de 21 milhões de euros, assinou um contrato até 2028. Falamos de um internacional bósnio, apesar de ele ser um jogador mais até de ala. É um avançado, pode atuar na ala esquerda, na ala direita, só marcou um golo pela seleção da Bósnia, não deixa de ser estranho. 26 anos, ele que reforça então o Stuttgart, que vem de uma época brutal no ano passado, e portanto precisa de se reforçar para atacar naturalmente a Liga dos Campeões. Eles foram vice-campeões da Alemanha, ultrapassaram, não sei se foi na última ou na penúltima jornada, o Bayern de Munique, e portanto vão estar na Liga dos Campeões e estão agora a reforçar-se, e garantem então o Demirovic 21 milhões de euros. Duas coisinhas para fecharmos, uma delas oficial, a outra dizem que é oficial, mas eu confesso que não encontrei a oficialização. A primeira, e esta é a tal que ainda não encontrei a oficialização, é Nico Gaetan, ele que está sem jogar há algum tempo, acho que ele não jogou em 2023, qualquer coisa assim do género. Nico Gaetan, sem querer fechei a ficha dele, desculpem lá. O Nico, que obviamente dispensa total apresentação. O último clube dele, exato, foi 22-23, ele não jogou em 23-24, o último clube foi o Passos de Ferreira. É um jogador fustigadíssimo pelas lesões, infelizmente marcaram a sua carreira, e segundo se diz na Argentina vai assinar um contrato de 1 ano pelo Sarmiento de Junín. É um clube modesto, mas que joga na primeira liga da Argentina. Poderá estar então de regresso ao futebol argentino. Na altura ele saiu da Argentina em 2010 para arrumar ao 2010 para arrumar ao Benfica. Naturalmente brilhou no Benfica, depois das Atléticas as coisas não lhe correram tão bem, e depois andou aqui num peréplo de equipas. Jogou na China, no Dalian Pro, Estados Unidos, Chicago Fire, Lille, Braga, Peñarol, Passos Ferreira. Eu não desgostei dele no Passos, mas só conseguia jogar meia horinha, 45, é uma pena. Ainda assim, no último ano dele de Passos, 29 jogos, 3 golos e 3 assistências, volto a dizer, em 23-24 não jogou, portanto já não joga há mais de um ano. O último jogo dele, até ver, o último jogo dele quando é que foi? Terá sido na reta final O último jogo dele foi a 27 de maio de 2023, portanto já mais de um ano sem jogar. Vamos ver, não sei. Eu fico sempre com pena de ver este tipo de jogadores. Eu vou usar o termo arrastarem-se por causa do físico. Fico sempre com pena porque depois acho que eles sofrem isto. E vê-se muito isto na NBA. Eu lembro-me, por exemplo, eu dou sempre o exemplo do Dirk Nowitzki. Quem segue a NBA percebe já o que eu estou a dizer. Que ele ficou a jogar mais um ano porque lhe pediram para mais um anito, só para seres mentor do Luka Doncic, e depois ele agora diz que quase não se consegue manter em pé. Portanto, não sei se faz sentido ao Nico Gaetan continuar a forçar aos 36 anos e jogar para um modesto clube da Argentina. Não sei, vamos ver. Eu até achei que ele já estava retirado, mas pronto, é o que é. Esta sim é oficial. Gareth Southgate
sai da Federação Inglesa de Futebol, sai da seleção inglesa, né? Ele está já há 8 anos que era treinador principal. Aliás, 102 jogos, eu nem sabia que era tantos jogos que ele fez. 102 jogos que ele fez ao serviço da seleção inglesa. Os números são bons. É verdade que o futebol dele não é vistoso, mas os números são bons. Tendo em conta que a Inglaterra, apesar de todas as glórias e toda a situação, Inglaterra, it's coming home e não sei o quê, o que é certo é que a Inglaterra é uma seleção como é Portugal. Ganhou um título na sua história. Portugal até já tem 2, se quisermos juntar aqui a Liga das Nações. A Inglaterra tem 1, que ganhou em casa em 1966 e até há quem diga que ali aquele gamansozito a Portugal. Whatever. O Southgate, que já está na Federação Inglesa há muitos anos, ele chegou a orientar a equipa de sub-21 de Inglaterra, depois sobe à equipa principal, como nos clubes ele orientou no Middlesbrough apenas, depois entra então na Federação, no ciclo Federação, assume a seleção inglesa em 2016, depois do Europeu de 2016, e levou a seleção a 4º lugar no Mundial 2018, quartos de final do Mundial 2022 e o mais importante foi as 2 finais que ele perde em europeus. 2020 perde para a Itália, 2020 que foi em 2021, como sabem. Perde na altura para a Itália nas grandes penalidades. Saka, não é? Um dos que falha. Aliás, tiveram péssimos nas grandes penalidades desse jogo. E depois perde agora frente à Espanha, onde a Espanha realmente foi melhor que eles, não havia. Eu percebo que é o ciclo que se fechou e realmente, olhando para o grupo que a seleção inglesa tem, com os Sakas, os Rice, os Fodens, o Mainoo e o Cole Palmer, aquela malta toda, eles vinham jogar um bocadinho mais. Mas acho que os resultados são positivos para o Gareth Southgate. Acho que sai de cabeça perfeitamente erguida. De Inglaterra vamos ver quem será e é sempre um filme. Inglaterra é uma cena, primeiro que eles escolhem o selecionador e depois aqueles jornais todos, os tabloides, eu diria que o processo de novo selecionador inglês deve ser mesmo desgastante para a malta da Federação. Mas agora vamos ter esse processo e nós cá estaremos para falar sobre isso. Quem é que poderia ser? Assim, um estrangeiro, talvez, ou algum assim inglês? Olha o Sérgio Conceição. O que é que acham? Fica aqui. Eu voto em Conceição para selecionador inglês. Vamos ver. Nunca se sabe, meus amigos, nunca se sabe. Estava aqui a pensar em nomes assim míticos de Inglaterra. Não confesso que não me está a vir aqui nenhum à memória, mas certamente haverá bons nomes para assumir a seleção inglesa e tem uma geração ótima, não é? Aquela geração que ganhou aqueles sub-17, sub-19 e que agora estão na seleção e o miúdos a aparecer, o Mainoo, o Cole Palmer, portanto, jogadores brutais que eles têm. Eu acho que a seleção inglesa, a nível de nomes, parece-me, não sei se concordo, mas a nível de nomes que estão a aparecer e alguns que já estão afirmados, eu diria que é a mais completa. Talvez, não sei, pensando assim um bocado à toa, eu acho que é uma das seleções mais completas, porque eu olho e vejo um meio campo fortíssimo, criação com o Saka, com o Foden. Acho que é uma seleção para jogar muito. É como a nossa. Craques, temos tudo para jogar muito mais. Vamos ver o que é que vai acontecer. Há dúvidas também sobre a continuidade do Harry Kane na seleção. Eu acho que ele vai continuar, até porque ele quer um título, não é? Pelo amor de Deus, o rapaz não ganha um título. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ora bem, meus amigos, estamos conversados. Vamos parar aqui o mercado por hoje. Tudo está em 00.pt. Volto a dizer, podem haver novidades. Eu não garanto, mas estava um colega meu a dizer-me que estamos aí no processo de apurar algumas coisas sobre o avançado para o Sporting. O mercado volta amanhã. Eu agora estarei ausente durante uns tempos, mas teremos cá o Humberto e vamos ter aí uma terceira pessoa para fazer uma perninha. Depois vocês veem quem é, mas o Humberto não vai agora, porque eu vou estar algum tempo de férias e folgas e não sei o quê, portanto o Humberto vai estar aí a assumir mais tempo, mas nas folgas dele haverá outra pessoa a assumir. E portanto eu voltarei depois em agosto e embalaremos até setembro, até ao final do mercado. E portanto é isto tudo. Meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.